Former Brazilian President Dilma Rousseff has said that the U.S. undermines world peace as it seeks to maintain hegemony by waging wars. She made the remarks in a video speech as activities were held worldwide on the occasion of the International Day of Peace, which falls on September 21st. Na verdade, o que surgiu foi um mundo unipolar, comandado por um hegemon, que expandiu de forma acelerada o número de conflitos por todos os continentes, multiplicando o número de guerras e de golpes de Estado. Em verdade, o mundo nunca foi tão perigoso como desde então. Se entre 1945 e 1991, os Estados Unidos se envolveram em 17 operações militares pelo mundo, já entre 91 e 2020 chegavam a 50 operações militares fora de seus territórios. Conflitos explodiram em todos os continentes. Com falsas ideias de fim do Estado e da emergência de novas pautas em uma agenda claramente militarista de guerras humanitárias, defesa da democracia e dos direitos humanos, e depois, sob o apanágio da guerra ao terror, crimes foram cometidos contra a humanidade pelo mundo afora. Já o conflito na Ucrânia expõe a tentativa de instrumentalizar a Europa para a contenção da Rússia, em detrimento das populações europeias que arcam com as mortes e os efeitos perversos das sanções. Aliás, as sanções são uma arma de guerra, das mais mortíferas, pois atinge a população civil com o objetivo de fazê-la sofrer e, assim, derrubar os governos considerados inimigos.